sublime na casa do Senhor. Glórias a Deus. A paz do Senhor, queridos. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Levante a sua mão e diga glória a Deus, aleluia. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, aproveite esse momento, né? Dê a ela a paz do Senhor Jesus, dê um abraço de bom dia, diga que bom que você está aqui, aleluia. Como é maravilhoso nós podermos estarmos juntos nessa manhã, adorando o nome do nosso Deus. É tremendo, glórias a Deus. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios e nós vamos meditar nessa manhã na lição de número 2. Essa nova revista, você que ainda não adquiriu a revista, adquira, é muito importante para a sua formação. Essa epístola é uma epístola maravilhosa, nos traz muitos ensinamentos preciosos, muitas pérolas da palavra de Deus. Nós encontramos aqui e vamos nos deleitar na palavra do Senhor durante esse trimestre. Glórias ao nome do Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 17, vamos fazer a leitura alternada. Eu leio primeiro, os irmãos, o seguinte, e assim vamos até o final. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deviam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quantos dizem amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos mais e mais por estarmos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, o Teu querer nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Queridos, continuando essa ministração, nós tivemos no domingo passado, abrindo esse trimestre, pastor Elielson Figueiredo, que é o comentarista da lição, para a glória do nome do Senhor, a quem nós reconhecemos o seu grande trabalho, não só como ministrante, pregador,
mas também como escritor dessa revista. Que Deus abençoe o seu servo e use cada vez mais. São lições belíssimas, muito bem escritas, que trazem fundamentos importantes, reflexões importantes sobre o querer de Deus. E nessa manhã nós vamos dar essa continuidade. Nos chama muito a atenção o cuidado de Paulo. Paulo trazendo à igreja de Corinto essas ministrações. Quando nós falamos de carta, e é uma carta, mas o gênero literário é epístola. Epístola é um gênero literário criado pelo cristianismo, ou seja, é uma carta em forma de pregação, em que se é pregada uma mensagem. Não existe essa literatura a não ser através das epístolas, que são pregações em forma de carta, que iniciam sendo dirigidas, sendo mencionados aqueles que escrevem e mostrando os destinatários, trazendo alguns aspectos diferentes das cartas comuns, mas que naquele tempo as cartas eram escritas com esse introito, falando inicialmente daquele que escrevia. Nós temos um hábito de assinar a carta ao final. Naquele tempo, o autor já iniciava se identificando, e então ele traz essa pregação, são as epístolas. As epístolas, esse gênero literário, que são cartas em forma de pregação, que o cristianismo introduziu no mundo literário, e assim são classificadas literariamente. E Paulo vem trazer toda a sua autoridade apostólica desde o início. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso foi falado aqui no domingo passado, e nós continuamos, portanto, nesses ensinamentos, trazidos por esse homem de Deus, separado pelo Senhor, para escrever essas epístolas tão importantes, que vêm trazer para nós o fortalecimento da nossa fé, de modo que nós possamos crescer na fé. Paulo, como nós lemos no capítulo 1 e foi falado aqui, ele reflete e traz à baila a epístola primeira, a primeira epístola aos Coríntios. Ele faz menção a essa epístola, que foi uma epístola muito dura. Ele se dirigiu à igreja de Corinto para exortar por muitos aspectos. Queridos, quando nós lemos 1 aos Coríntios, nós vemos que era uma igreja dividida em partidos, em facções. As pessoas se diziam de Apolo, outras de Pedro, outras de Paulo, uma igreja rachada, uma igreja dividida. Por outro lado, as pessoas tinham práticas que eram condenáveis. No capítulo 5 da primeira epístola, Paulo fala de um homem que tinha relacionamento com a mulher do pai, e ele então vinha trazer para aquela igreja que deveria agir com cuidado em relação a essa questão, a essas perversões sexuais, o incesto e outras mais condenadas na epístola. E assim, esses comportamentos que o mundo grego então praticava não eram aceitos pela palavra de Deus, que condenava esses comportamentos. E Paulo vinha trazer a menção, a lembrança, exatamente esse cuidado, de que as pessoas que assim se comportassem deveriam ser admoestadas, porque não se aceitava, de acordo com a palavra de Deus, aquele comportamento. Mas não só isso, na própria ceia, alguns chegavam na Santa Ceia para se embebedar, para se embriagar, outros chegavam para comer banquetes, enquanto muitos não tinham o que comer. Era uma igreja dividida, e Paulo, de uma forma severa, de uma forma dura, ele admoestou a igreja de Corinto. E quando ele inicia essa epístola, e já no capítulo 2, ele quer exatamente passar essa página, passar essa carta, passar essa epístola. O dia seguinte, o que para trás ficou para trás, vamos para frente.
E ele usa essa epístola para fazer esse checklist, para fazer realmente essa verificação inicial, de modo que ele deixa registrado a sua intenção de voltar à igreja, já acreditando que ele não vai se entristecer, que aquelas pessoas que lideram a igreja e os próprios crentes vão lhes trazer a alegria, a notícia alegre de que tomaram as providências necessárias para superar tantas e tantas coisas. Queridos, e quando nós vemos a igreja de hoje, a igreja que nós congregamos, e olhamos muitas outras denominações que também seguem esse padrão, nós vemos a vitória do Espírito Santo através da sua palavra, de modo que nós temos uma ordem, uma disciplina na casa do Senhor. Quantos dizem amém? Vemos uma santa ceia irretocável, vemos todos participando com igualdade, vemos o tratamento de todas as pessoas, vemos o engajamento, todos sendo admoestados a participar de uma forma igualitária, e continuamos na sã doutrina, como diz a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem vencido no decorrer dos séculos, e a igreja está firme como fundamento realmente da verdade, e nós glorificamos ao Senhor por isso. Paulo, então, ele está reiterando essa firmeza que a igreja tem que ter em relação ao pecado, porque é exatamente isso que traz tristeza e não o contrário. As acomodações que são feitas em relação à questão da pecaminosidade na igreja e na vida de cada um, essas questões é que trazem para o povo de Deus, para o corpo de Cristo, a tristeza, a falta de intensidade espiritual, os problemas que surgem e fazem a igreja parar e não avançar. Mas quando essas situações são tratadas, realmente o nome do Senhor é glorificado, e essas situações precisam ser tratadas a partir da nossa vida pessoal. E Paulo, então, ele mostra para aquela igreja a necessidade de que eles realmente cuidem dessas questões, das divisões, de não deixar haver divisão. E certamente, queridos, a falta de tratamento espiritual através do manejo da palavra de Deus causa uma das maiores divisões na igreja, porque deixa a igreja dividida em segmentos que não praticam a palavra de Deus, pela falta de cuidado, pela falta de ministração, de exposição da luz de Cristo sobre a vida das pessoas, que deixam de conhecer a verdade e andam desgarradas pelos seus próprios caminhos, e muitas vezes se juntam em agrupamentos, em multidões, quando na verdade nós sabemos que o Senhor, Ele quer que nós nos juntemos, mas nos juntemos com essa qualificação dada pela palavra de Deus, para recebermos no nosso coração essa alegria de andarmos nos caminhos do Senhor. Paulo, então, ele mostra exatamente isso. Ele quer uma notícia boa, ele quer se alegrar com esses irmãos, saber se essas divisões, elas foram ultrapassadas, se esse cuidado com a ceia foi realmente ultrapassado. Ele então inicia com essa mensagem para a igreja. Mas aquele caso particular, aquele escândalo, aquela dificuldade particular, ele traz à memória, ele quer saber se isso foi cuidado. E nós sabemos de nós mesmos, em relação à nossa própria vida espiritual, quando nós caímos, e Deus tenha misericórdia de que isso não aconteça com nenhum de nós, mas quando nós caímos, o Espírito Santo nos convence de que nós devemos ter a humildade de nos arrependermos, de nos humilharmos diante de Deus e também diante da própria igreja, no sentido de compreender que a palavra de Deus tem que prevalecer na nossa própria vida. Eu louvo a Deus por muitos exemplos que tive na minha vida ministerial, de obreiros que vieram a cair. Eles eram evangelistas, eram pastores também, mas caíram, confessaram o seu pecado, resolveram voltar para o banco da igreja e ali ficaram pelo tempo que o Espírito Santo os deixou, e eles estavam lá glorificando, adorando o nome do Senhor, felizes porque foram restaurados em Cristo, e essa é a nossa principal vitória em Cristo, queridos.
Nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Esse é o passo inicial, essa é a salvação que vai nos levar ao céu. Não é aparecer em púlpito, não é aparecer para as pessoas, não é fazer aquilo que nós queremos fazer, mas sim nos submetermos ao senhorio do Senhor e vivermos a palavra de Deus em novidade de vida. E assim exaltamos o Senhor, porque somos salvos, vivemos de acordo com a palavra do Senhor, somos obedientes a Cristo, como diz a Bíblia, somos servos, ou numa tradução, somos escravos de Cristo, e assim Ele comanda o nosso coração. E esse é o ponto mais belo, mais interessante do Evangelho. E Paulo então se dirige ao tratamento daquela pessoa, e ele diz: olha, essa pessoa, ela já foi cuidada, ela já foi disciplinada pela maioria, está sendo tratada, está sendo cuidada com amor, não foi rejeitada, não foi desprezada. A palavra de Deus não autoriza o desprezo de qualquer pessoa, a desconsideração por qualquer pessoa, mas essa pessoa é trazida para o seio, ela é abraçada, ela é cuidada para superar os seus problemas espirituais, e assim crescendo na fé, ela vai voltar a produzir frutos, vai voltar a ser cheia do Espírito Santo, vai voltar a fazer aquilo que Deus quer que ela faça, seguir a sua vida em humildade. Não interessa para nós o aparecimento de nós mesmos, mas importa que Cristo apareça, que nós diminuamos e Ele apareça. É isso que é o importante, confessar aquele que venha realmente a macular a palavra de Deus e saber que ele precisa de cuidado quando ele venha a se desviar dos caminhos do Senhor, e assim ser aceito, ser tratado, ser cuidado, ser reconciliado e voltar a servir a Deus com alegria, em humildade, que é o que a palavra de Deus nos mostra seguir, fazendo a vontade de Deus e sendo abençoados por Deus. A iniciativa da igreja, portanto, com aqueles que caem, é uma iniciativa de reconciliação, e é Paulo que diz, ele diz assim: e escrevi, está no versículo 3, isto mesmo, para que chegando eu não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. E o versículo 4, porque no meio de muitos sofrimentos, angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo tratou a igreja por inteiro, através da poderosa palavra de Deus, mas aí ele vai entrar em relação àquele que foi tratado especificamente. Ele estava tendo uma relação com a madrasta, e Paulo então disse, ele já foi tratado, está no versículo 6, e ele diz, segue falando, de modo que deveis, pelo contrário, agora que ele foi tratado, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Assim, queridos, o que a palavra de Deus nos mostra em relação àqueles que caem, é de ter um extremo cuidado com essas pessoas, é fazer o melhor por elas, para que elas possam ser abençoadas por Deus. Quando nós vemos a experiência de líderes de família, pais de família, o testemunho que dão, nós compreendemos um pouco desse tratamento. O tratamento de pais com filhos é aquele tratamento assim: o filho errou, o pai, ele começa a tratar do seu filho e ele vai dizer: meu filho, você não é dessa maneira, você não é assim, você é diferente daquilo que você realizou, daquilo que você fez, você é uma bênção, Deus está na tua vida, Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Qual é o tratamento que as pessoas que não têm Deus na vida fazem? Tu és um mau caráter, tu vais ser destruído, tu estás perdido, tu vais se acabar, amaldiçoando a pessoa. Mas quando nós vemos o modo de ser nas famílias estruturadas por Deus, nós observamos realmente, não é um mero ditado do mundo, ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ser abandonado, ninguém pode ser deixado para trás,
mas tem que ser acolhido, tem que ser visitado, tem que ser acompanhado, tem que ser amado. E o Senhor será glorificado através da vida restaurada por Deus. Como é bom ouvir o testemunho das pessoas que disseram: não me deixaram para trás, não se esqueceram de mim, não me rejeitaram, mas me acolheram, me corrigiram. Disseram que roubar não se pode, furtar não se pode, fazer isso não se pode, pegar o que é dos outros não se pode. Mas dado obstante isso, e até mesmo aquilo que o mundo vem a exercer de justiça em relação aos atos das pessoas, as pessoas precisam ser acolhidas como pessoas, entendidas como pessoas, e na sua dignidade dada por Deus, precisam receber o cuidado da palavra de Deus em suas vidas, e assim buscarem o arrependimento e terem acesso à vida eterna. Porque de fato o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? Paulo então tratou primeiro a igreja, e depois ele tratou desse caso, aquilo que talvez fosse, segundo alguns intérpretes, o motivo da cisânia entre as pessoas e Paulo. Talvez Paulo estivesse sendo rejeitado pela igreja por causa da exigência, da cobrança em que aquela pessoa fosse tratada, fosse cuidada. Alguns intérpretes vão por aí, mas Paulo aqui já mostra que ele estava sendo tratado, e ao ser tratado, não era para ser desprezado. Não é isso que o Evangelho diz, modus in rebus, pela moderação da coisa. Paulo então diz: olha, acolham, cuidem, amem, recebam, ajudem, auxiliem aquele que caiu, abençoem a vida dele, e ele será realmente abençoado por Deus. Quantos podem dizer amém? Isso é maravilhoso. Queridos, Paulo demonstra um amor tão grande por essa igreja. Quando nós lemos os versículos seguintes, ele vai revelar toda a sua, vou colocar entre aspas, ansiedade pelo cuidado daquele povo. O que Paulo fala ao observar primeiro o homem e depois novamente a igreja, como ele vai mencionar? Paulo diz o seguinte, eu vou ler os versículos. Versículo 7: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confrontá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Queridos, observem, uma igreja dividida por não cuidar dos que caíram. Essa igreja está dividida, está lançando pessoas para o inferno. Uma igreja que não cuida das pessoas que caíram, que despreza aqueles que se desviaram, que desconsidera aqueles que estão com problemas espirituais. Essa igreja está dividida. É uma outra divisão da igreja de Corinto. Paulo alerta muito as divisões nessa igreja, e essa é uma divisão que ele está atacando aqui. E ele está mostrando: olha, não pode haver isso. O desígnio, a vontade de Satanás é levar as pessoas para o inferno. A vontade de Deus é que as pessoas sejam conduzidas para o céu. Quem tem essa mensagem, quem tem esse amor, quem tem esse cuidado, quem pode ter esse zelo, se não a igreja do Senhor? Se a igreja do Senhor não tiver esse zelo e esse cuidado, ninguém mais sobre a terra vai ter, e as pessoas vão estar condenadas à prisão eterna, ao inferno. Só há uma alternativa: vocês precisam arregaçar as mangas e cuidar. E Paulo então estava cuidando da igreja como um todo, mostrando as suas necessidades espirituais, mas ele mostrou também que o indivíduo, o ser humano, a pessoa e todas as pessoas precisam ser cuidadas adequadamente pela igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Quantos dizem amém? Que possamos então fazer a nossa parte, cuidarmos uns dos outros, esforçarmos uns aos outros,
não deixar gratuitamente que as pessoas permaneçam no erro, não ratificar o erro das pessoas que aqui estão, que querem a fé, não achar engraçado, não achar bonito, não elogiar, não reconhecer o erro como algo interessante ou bom, mas ajudar as pessoas a superarem os seus problemas espirituais e serem abençoadas por Deus. Isso é maravilhoso. O intento de Satanás é levar as pessoas para o inferno, mas Jesus disse que ele já tem conhecimento desse intento. Ele disse isso para Pedro: Satanás rogou para te peneirar como trigo, para te levar para o inferno, mas eu já intercedi por ti. Quantos podem dar glória a Deus? Vamos recorrer ao Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que pessoas sejam abençoadas, restauradas, voltem a ter fé, sejam cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus, arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam abençoadas pelo Senhor. Esse é um ponto. Mas Paulo continua falando à igreja, retornando a falar para a igreja inteira e mostrando o seu amor. E é isso que eu quero destacar nesse momento, nesse ponto. Paulo vai dizer assim, no versículo 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Que bênção, queridos, que Paulo está dizendo, olha, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as dificuldades, de todas as tristezas, inclusive com as notícias que recebi da igreja de Corinto, de todas essas dificuldades, de todos esses sofrimentos, inclusive com esse irmão querido, que eu estou pedindo que seja tratado e cuidado, apesar de todas essas dificuldades, nós temos que reconhecer que o Senhor Jesus, Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em vitória, apesar de todas essas dificuldades, de todas essas lutas, o perfume de Cristo, o aroma de Cristo, que é o Evangelho, ele está sendo pregado, queridos. Como isso é maravilhoso e nos traz uma grande lição. Você está sofrendo, você está passando por dificuldades, pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale que Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo e Ele vai voltar. É a sua fé, é a tua fé, é a fé que salva. Essa é a nossa fé, esse é o aroma. Ter uma vida perfumada para a vida eterna. O aroma, o perfume, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo está na vida daquela irmã. O bom perfume de Cristo está na vida daquele irmão. E nós sorrimos, nos alegramos. Ele está falando de Jesus. Ela está falando de Jesus. E alguns ainda dizem, mas eu sei que ele está passando por tantas dificuldades, por tantas lutas. Mas o perfume de Cristo está na vida dessa pessoa. E é um perfume para a vida eterna. É um perfume para a glória de Deus. É um perfume para a exaltação do nome do Senhor. Que maravilha! Glórias ao nome do Senhor para sempre. Queridos, Paulo então vai dizer o seguinte: o Evangelho, o que ele está querendo dizer é isso: o Evangelho continua salvando, o Evangelho continua libertando, o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Pessoas estão acreditando que Jesus morreu por elas e que Jesus ressuscitou. Pessoas estão tendo as suas vidas transformadas. Pessoas estão carimbando o seu passaporte para a glória, para o céu. Mesmo com todas essas lutas, mesmo com todas essas aflições,
O triunfo de Cristo é poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Sabe o que significa, meu irmão? Sabe o que isso significa, minha irmã? Ninguém pode deter a vontade do nosso Deus. Ninguém pode deter o poder do Evangelho, a eficácia e os efeitos do Evangelho. Nenhuma criatura, nenhum ser humano, nenhuma entidade, ninguém pode deter o poder do Evangelho, o cheiro do Evangelho, o perfume de Cristo. Ninguém pode deter. E quem tem a responsabilidade como Paulo, e essa carta, queridos, eu não quero dar spoiler, vai mostrar exatamente isso. Um homem pobre, um homem cheio de sofrimentos, cheio de dificuldades. Alguns comentam as suas vestes, as suas roupas, o seu descuido às vezes com isso, a sua luta como um trabalhador em manufatura, ele que fazia tendas para sobreviver. Todas essas situações nós vamos ver nessa epístola, mas nós vamos ver esse homem de Deus dizer: o perfume de Cristo precisa ser exalado. O aroma de Cristo precisa perfumar. E quem tem esse perfume são vocês. Quem tem esse perfume para levar são vocês. E ele então nos lega todo esse testemunho, todo esse exemplo para dizer, e aqui eu já encerro as minhas palavras, porque essa é a palavra do Senhor. E o versículo 15 diz, eu quero encerrar exatamente com essas referências: porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? E Paulo termina dizendo: não mercadejarei a minha fé. Não negociarei a fé. Não negociaremos a nossa fé. Não cederemos a nossa fé. Mas continuaremos dizendo e exalando esse perfume para que as pessoas optem para recebê-lo como um perfume de vida eterna, ou para recebê-los um perfume de morte. Não negociaremos a nossa fé, é o que Paulo está dizendo. Exortarei a vocês para que permaneçam fiéis. Exortarei ao meu irmão que se desviou, para que ele se arrependa e permaneça fiel. É o aroma de Cristo. Paulo estava a dizer o seguinte: queridos, eu não estou preocupado com a minha popularidade. Eu não estou preocupado com quantas multidões irão me seguir. Mas eu estou preocupado em que as pessoas aceitem o perfume de Cristo para a sua própria vida e para a vida eterna, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O perfume de Cristo para a vida eterna. Que o Senhor seja glorificado para sempre em tua, na minha e nas nossas vidas, e tenha misericórdia de nós, para que esse cheiro exale sempre de nós, para transmitir vida, e para que as pessoas venham a aceitar a Cristo e viver em novidade de vida. Quantos dizem glória a Deus? O culto que reúne todos os membros